agenciadepodcast.com.br. E aí, rapaziadinha, quero começar esse podcast pedindo desculpas, porque faz 2 semanas que não sai nenhum episódio. E pra quem me acompanha nas redes, sabe que eu tava, viajando e tal. Na verdade, eu tinha gravado um episódio, porém o áudio ficou meio estranho. Aí eu falei, melhor deixar quieto, né? A gente refaz isso depois. Então, agora que eu tô na minha casa já, se você já escutou os outros podcasts e escutou barulho de avião, você sabe que eu realmente estou na minha casa. Acabou de passar um avião aqui. Enfim, falando muito já, né, Manu? Mal começou o podcast, mas, bom, tô com um look aqui incrível. Uns shortinhos preto de ginástica e um moletom preto. E, assim, engraçado, né? O pessoal falou que São Paulo tava frio. Cheguei maior calor. Falei, gente, que inverno é esse? Mas, enfim, né? Vamos ao que interessa. O que eu quero falar hoje é um pouco da minha experiência pessoal. Óbvio, né? Porque se é minha experiência é porque ela é pessoal. Mas um pouco da minha experiência fora do país. Como é que foi passar 2 meses nos Estados Unidos. Eu quero ser breve, não quero ficar enrolando muito também. Foi muito incrível. Eu fui ser monitora num acampamento de verão. Eu já falei disso, acho que no último episódio que a gente lançou aqui, que foi o episódio que eu gravei com a minha amiga Naomi sobre Yale. A gente gravou lá na universidade mesmo, como é que tava sendo. E agora que eu voltei pra casa, eu acho que eu posso falar melhor como é que realmente foi. Não diretamente só sobre o acampamento, mas como é que foi a minha própria experiência. Foi algo muito doido, assim, muito novo pra mim, porque eu resolvi ir, dei um jeito no meu trabalho. Eu falei, olha, eu sei que tem alguns trabalhos pra eu fazer, algumas coisas pra eu entregar, mas eu vou tentar não levar tanta coisa ou não me compromissar tanto com as coisas do Brasil pra eu realmente conseguir viver a melhor experiência lá, sem ficar preocupada, estressada por conta de trabalho e essas coisas. E eu consegui fazer isso bem. É óbvio que quando eu cheguei lá, eu já, mesmo assim, tinha uns trabalhos pra entregar, algumas coisas pra fazer, vídeo e não sei o quê. E o mais bizarro é que eu não tinha tempo pra mim, né? A gente foi ter dias livres, que na verdade era um dia livre na semana que a gente podia escolher. E eu tive 2 dias livres. E, cara, foi muito doida, assim, porque no dia livre você não quer passear, você não quer dar rolê, você não quer conhecer a cidade. No meu primeiro dia livre eu queria. Só que eu e os meus amigos, a gente tava, assim, devastado, muito cansado. Então, no meu segundo dia livre, eu só queria comer e dormir. Então, a primeira coisa que eu mais estranhei foi não ter tempo pra mim, não ter tempo pras minhas coisas. Não que, nossa, tava me fazendo muita falta, nossa, queria muito tempo pra mim. Não era nem isso, mas fazer as minhas coisas, ter os meus momentos quietas, que eu tenho bastante aqui na minha casa, já que eu moro sozinha. Então, tipo, às vezes eu quero passar um dia sem fazer nada, assistindo série. Eu não tinha esse tempo, porque quando eu tinha tempo livre, eu só dormia. E então essa foi a primeira coisa que eu estranhei, assim. Foram 2 meses dedicados a esse trabalho de verão, aos adolescentes que estavam lá, e ao meu serviço, né? Ao serviço que eu topei fazer. Então, eu raramente tinha tempo pra mim. Fui fazer a unha, anjos. Unha. Eu fiz a unha mais vezes, mas assim, queria depilar a perna, porque eu odeio passar gilete. Queria depilar a perna, queria fazer as minhas coisas e tal. E quando eu tinha um tempinho livre, ou eu dormia, ou tipo assim, agora vai. Agora eu vou atrás de um lugar pra fazer a unha. E conseguia ter esse tempinho, né? Mas mesmo cansada, depois de todo o trabalho, eu ainda tinha que conseguir falar com os meus amigos, com a minha família, nem se fosse tipo um pouquinho, sabe? Eu brincava lá, falando que, tipo, gente, vocês não estão preocupados com o horário das reuniões? Porque, assim, a gente tinha reunião 11 da noite, mais ou menos. Terminava 11 da noite, que era só os monitores e tal. Todos os dias a gente tinha uma reunião.
E aí eu ficava, cara, depois da reunião eu ainda tenho que ligar pro meu namorado, porque assim, eu tenho um namorado, né? Então, eu olhava pra isso e falava, cara, eu tô exausta. Várias vezes nos primeiros dias, eu conversava com meu namorado pelo telefone e ficava, meu Deus, eu tô muito cansada, tipo. E era nítido, sabe, na minha voz que eu tava muito cansada, então eu não conseguia ter uma conversa direito, assim, porque, enfim, né, o cansaço mental, o cansaço físico de andar muito, eu andava muito lá. É, dentre um milhão de coisas, né? Tanto de falar inglês e ficar cansada de falar inglês, pensar inglês, tanto das outras coisas, tipo, cara, a comida não era uma comida boa, não é a comida que a gente tá acostumado a comer, não tinha um arroz e um feijão, quando a gente podia comer fora do refeitório da universidade, a gente ia no shopping, era só fast food e comida chinesa e sabe, não tinha comida. Quando você vai numa praça de alimentação aqui em algum shopping de São Paulo, sempre tem uma comidinha ali, tipo, de casa, assim, uma comida caseira. E não tinha, então era um terror, assim, porque nos primeiros dias até tava ok, mas na última semana eu tava assim, contando as horas, eu tava, Deus, me leva, né? Me leva pra casa, no caso. Não queria morrer, mas me leva pra casa. Então, tudo começa a ficar muito cansativo, por ser um trabalho muito intenso, por ser um trabalho que demanda muito da gente. Então eu fiquei, cara, tô vivendo isso aqui, tá massa, tá legal, uma experiência nova, mas vai chegando nos últimos dias, você só quer sua casa. E eu queria muito minha casa, eu queria muito ver um rosto diferente, queria ver o rosto do meu namorado, no caso. Tanto é que a gente se encontrou depois. Mas valeu muito a pena a experiência. Eu voltei pra cá com meu inglês muito melhor, né? Porque lá era a única língua que a gente podia falar era o inglês. Então eu voltei de lá com uma bagagem muito rica, assim, não só de amizade, de pessoas que eu conheci, mas do inglês, das responsabilidades, de tudo que eu aprendi, assim, de ser responsável com o horário. Enfim, eu voltei com uma bagagem boa. Então, enfim, voltei muito #gratidão, muito feliz de ter vivido aquilo no tempo certo. Eu acredito que a gente. Que tem coisas que a gente pode viver e escolher o tempo delas, porém, tem outras coisas que, cara, se não fosse agora, eu não ia nunca mais, sabe? Umas coisas que, tipo assim, agora é o momento certo pra você fazer isso, agora é o momento certo de viajar e passar esse tempo longe de casa. E era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, assim. Eu tive as famosas crises, né? Mas, tipo assim, provavelmente vai ter gente perguntando: nossa, eu queria ter crise nos Estados Unidos. Nossa, eu queria ter crise viajando. Ai, que reclamando. Não, não é. Entenda que o que eu estou dizendo é só compartilhando. E não foi mil maravilhas sempre. Eu tive, né? Assim como todo mundo que tava lá tem seus problemas pessoais e a sua vida pessoal fora daquilo. Eu comecei a ter umas crises de, tipo, não só saudade de querer voltar pro meu país, mas umas crises de, cara, repensar na vida mesmo, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Que eu acho que essa saída do Brasil fez eu pensar muito no que eu fazia aqui quando eu tava lá. É tipo assim, a minha vida, a minha profissão, a vida que eu levo, eu comecei a refletir bastante nela quando eu parei de ter essa vida. Então, eu parei esses 2 meses de ter essa vida pra ter um outro trabalho. E por mais que seria rápido e eu sabia que quando eu voltar pro Brasil vai ser a mesma coisa, eu tive esse tempo pra repensar. De tipo assim, cara, será que eu gosto mesmo do que eu faço? Será que eu tô feliz fazendo isso? Como eu posso mudar e transformar isso? Porque quando eu fui pra lá, eu tinha acabado de fazer 21 anos e não tive tempo nenhum aqui pra pensar em nada. E quando eu tava lá, eu consegui pensar mais, com mais calma e refletir. E não cheguei a nenhuma conclusão. Mas pensei muito e falei, cara, eu quero mudar isso. Quando eu voltar, eu quero fazer isso, eu quero deixar de fazer aquilo que eu fazia, eu quero fazer tal coisa, desde coisas práticas e coisas da minha rotina até coisas do meu trabalho, projetos e coisas que, enfim, quando você tá na loucura, né? Quando você tá na sua zona de conforto, você não pensa muito.
Claro, a gente tem os nossos dias de reflexão, mas eu, no meu caso, eu não ficava pensando muito, é o que eu quero mudar. A gente meio que vai levando no automático, né? Tipo, tá confortável desse jeito, tá bom assim, então a gente continua indo. Mas ter saído do país e ter saído da minha zona de conforto me fez refletir muito no que eu realmente queria, no que eu podia fazer quando eu voltasse, o que eu queria realmente mudar. Então foi um tempo muito bom. Não só aprendi com coisas de lá, com os costumes e vivência, mas também aprendi muito com a minha vida aqui mesmo, sabe? De tipo, cara, o que eu vou fazer quando eu voltar? Eu tô feliz fazendo o que eu tô fazendo. E isso me levou a várias reflexões, né? E as reflexões, no caso, crises, né? Crise mesmo, de tipo assim, acordar um dia chorando, tipo, cara, eu não quero mais fazer isso que eu tô fazendo no Brasil. Eu não quero. O que eu posso fazer? Pensar, eu quero pensar em novas coisas. E essas crises foram boas, assim, mesmo não tendo muito tempo pra entrar e ficar na crise, eu tinha um tempo pra refletir sobre as coisas e minha cabeça deu uma expandida muito grande, assim, porque, cara, eu tô no outro país. Tô falando meio enrolado, né, gente? Desculpa, mas sei lá por que tá acontecendo isso. Mas estou em outro país, falando outra língua, existem outras oportunidades, existem outras coisas que a gente pode fazer. E quando a gente sai da nossa bolha, da nossa vida normal, né? E dá uma mudada, seja ela de uma semana, 10 dias, 20 dias, 2 meses ou mais, a gente sempre consegue ampliar nossa visão sobre o mundo, sobre as coisas e entender que o mundo é muito maior do que, enfim, do que o mundo que a gente criou pra gente, sabe? O mundinho que a gente vive, existe um mundo fora disso. Então, foi muito interessante, é uma experiência que eu recomendo de não só de monitor, mas a experiência de passar um tempo fora da sua realidade, se você tem condição de fazer isso, de tipo, cara, não tô trabalhando agora, tô só estudando, vou terminar o estudo, então agora o outro passo que eu quero dar é passar um tempo fora. Seja ele por diversão, a trabalho, ou qualquer coisa, mas seja um tempo só pra você. Tanto fora do país ou qualquer outra viagem que você queira fazer. Eu acho que esses tempos fora, independente se é fora muito longe ou muito perto, eles formam quem a gente é e mudam muito a nossa cabeça. Então, foi isso, assim. Basicamente, o que aconteceu, óbvio, conheci gente nova, conheci um monte de adolescente, fiz amizade com muita gente que eu vou lembrar pro resto da vida. Provavelmente eu nem vou encontrar essas pessoas de novo, mas é muito legal, assim, eu acho que a gente volta com uma cabeça diferente, com uma perspectiva de vida diferente. E eu voltei desse jeito. Voltei pensando, refletindo o que eu quero mudar, o que eu quero fazer, o que eu consigo colocar no meu dia, na minha vida, sabe? De tudo que eu aprendi nesses 2 meses. E, enfim, esse podcast é só pra dar um ar da graça, pra falar, oi, gente, tô viva. E pra compartilhar um pouco, assim, essa coisa, essa experiência de como é que foi. É óbvio que são muitos detalhes, foram muitos dias. Eu poderia fazer um podcast maior contando como que era a rotina, o que eu fazia, o que eu comia, mas eu acho que ficaria algo muito grande e na verdade, acho que também tem coisas que a gente pode falar até um certo ponto, porque vai acabar sendo uma experiência só nossa mesmo, e que para saber a gente tem que viver certas coisas. Mas eu queria só dar um oi. Tava sumida, mas quero voltar a gravar outros podcasts com outras pessoas, com outros convidados. Inclusive, você pode deixar um comentário nas redes sociais ou algum lugar que você preferir sobre temas e pessoas que você gostaria que eu gravasse. Eu gosto de gravar uns podcasts sozinha, mas esse daqui foi só pra dar um resumão de como é que foi, do que eu vim refletindo nesse tempo que eu fiquei fora. E agora a gente vai voltar à programação normal, creio eu. Toda segunda-feira, podcast novo. Tô muito animada agora que eu voltei pra gravar com pessoas novas. E, enfim, eu já tenho uma lista, na verdade, de pessoas que eu queria gravar.
E a gente vai se falando aí nas redes sociais. Eu sei que foi muito curtinho. Provavelmente algumas pessoas vão falar, não acredito que foi muito curto. Mas, como eu disse, foi só pra dar um oizinha, tô viva. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você pode estar se inscrevendo aqui nesse canal de podcast. Que daí você vai receber sempre que sair um podcast novo, né? Que sai toda segunda-feira, no caso. Porém, eu posso soltar um podcast surpresa algum dia desses. Então, assim, você tem que estar inscrito pra você não perder. Entendeu? Então é isso, gente. Boa semana pra vocês. Um beijo e até o próximo podcast.